Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com um react, né? Um react de um vídeo que se chama Como Pop Playtime superou o FNAF, né? Uma pergunta, né? O canal e o YouTube não mostra mais, ele botou essa função horrível. Mas o canal, deixa eu dar um frame aqui. O canal é o canal é a Creonça de Chapéu, né? Vou dar meu like aqui. Então, bora ver, né? Se Pop Playtime superou Five Nights at Freddy's. Minha opinião de primeira é que ainda não, mas Pop Playtime tem tudo pra fazer isso. E se o Scott Calton, né, a Stu, a galera de lá, não correr atrás, vão perder para Pop Playtime, né? Não tipo no sentido de popularidade, porque popularidade eu acho meio difícil, mas com o tempo isso pode acontecer. Com o tempo, se a mob continuar aí tranquila nesse quesito, né, de fazer bons jogos, as coisas e tal, Pop Playtime tem tudo pra superar a FNAF. Mas vamos lá. Aquela criança que fala, papai, eu vou botar o dedo na tomada. No dia 30 de janeiro. o capítulo 4 de Pop Playtime foi oficialmente lançado pra nós, meros plebeus. E o capítulo é simplesmente do caralho, tem tudo naquele negócio. Tem lore, tem terror, tem traição, tem a porra toda, é muito do caralho. Claro que o capítulo não é perfeito, tipo, ele tem muitos problemas com queda de performance, mas muito. O PC do código Muitos bugs, muitos bugs. Eu vi um cara que tava com uma placa de vídeo muito boa, um processador muito bom, e ainda assim o jogo tava bugando. parecia que ia fritar na live. Mas vendo todos os lançamentos de Pop Playtime e FNAF desde 2021, até porque foi quando o primeiro capítulo de Pop lançou, eu concluí que Pop Playtime tá consideravelmente melhor que FNAF. Tipo, muito. Porque vamos recapitular os lançamentos, vai. Pop Playtime teve os 4 capítulos principais e o Project Playtime, e FNAF teve Security Breach, a DLC Ruin, Help Wanted 2 e Into the Pitch. O filme não conta, antes que venha me encher o saco. E vendo essa recapitulação, Pop Playtime tá claramente melhor que FNAF. Não dá pra negar isso. Eu não acho que Pop Playtime vai superar os jogos clássicos de FNAF, só pra deixar claro. Isso acho que é impossível pra qualquer mascote horror, afinal, FNAF meio que criou o estilo de jogo de terror de mascote horror. Mas o que faz Pop Playtime superar FNAF atualmente é o tamanho da quimera que Five Nights at Freddy's se tornou. Mas vamos seguir certinho, tá? Por cronologia. Primeiro tem FNAF Security Breach. Eu nem preciso falar do Security Breach, cara, Security Breach. Ai, como. Eu gosto da história. Da história não, porque não tem história, né? Eu gosto da ideia do Security Breach. Eu gosto ali dos personagens, dos Glen Rocks, da ambientação do lugar. Mas não dá pra gostar. O jogo não tem uma gameplay legal. O jogo não tem uma história. O jogo, ele é tudo que FNAF não é. Ele é o inverso, ele é o contrário. Five Nights at Freddy's é uma coisa e ele é outra. É muito estranho o Security Breach. Então, esse Security Breach vai ser sempre o erro de FNAF que todo mundo vai apontar, infelizmente, porque o Scott Calton não quis contar a história pra Stu. Eu ainda vou bater nessa tecla da história, porque se pelo menos o jogo tivesse uma história boa, como é o caso de Pop Playtime 4, ainda assim o jogo seria bom. O Playtime 4, eu diria que é próximo ali do Security Breach, não tanto, né? Porque o Security Breach é muito mais bugado, eu diria. Mas o Pop Playtime 4 lançou totalmente bugado, totalmente quebrado. E ainda assim foi um bom jogo porque teve a progressão na história, teve novas informações, teve uma história decente. O Security Breach, Security Breach dá pra resumir em poucos segundos. É o Gregory entrou do Pizzaplex, não sabemos o porquê. Ele quer sair do Pizzaplex, aí ele vai pra um lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. Ele consegue a saída, aí ele decide não sair, ele encontra a Vene, né, que é a Vanessa. Ele liberta ela do vírus e eles vão embora e pronto. É isso o Security Breach. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem coisa do Mimic, nem do Glitch Trap, tem nada. É isso. fiasco que foi o lançamento daquele jogo, né? Pau a pau com Cyberpunk 2077 pra ver quem tem mais bugs. E também todo mundo já tá cansado de saber que mudaram a história do Security Breach no meio da produção. Mas o que a gente não sabia Não mudaram a história do Security Breach da produção. Eles mudaram o que eles achavam que é a história. Eles mudaram. Porque, tipo, pra quem não entendeu essa história, o Scott Calton, lá na entrevista, né, dos 10 anos de FNAF que ele fez com o Dalko, ele basicamente falou que ele não contou toda a história do Security Breach, que ele queria, né? A história que ele queria que a galera descobrisse nesse jogo, porque ele tinha medo de vazar. Ele tinha medo que vazasse a história e a galera descobrisse. Nisso, ele mandou algumas coisas pra Steel, e ao invés da Steel ter a história toda e colocar no jogo e colocar só umas pistas pra gente ir vinculando, igual a gente faz com todos os jogos, a Steel que teve que fazer isso. Ela teve que pegar as pistas que o Scott Calton deu ali e foi tentando encaixar como a gente era pra fazer. Então, eles acharam uma coisa no começo, aí depois, com outras informações que o Scott Calton passou, eles mudaram a interpretação, aí mudou um pouco.
Até no trailer, né? Nos primeiros trailers tem todos os Glenrocks corrompidos, depois tem só o Fred não corrompido, aí no trailer tem a Vanessa querendo ajudar o Gregory, no outro ela odeia o Gregory. Então, eles foram mudando porque as informações que o Scott Cawthon foi passando foram mudando o entendimento deles do que eles achavam que era a história. E o Scott Cawthon não contou toda a história. Diferente, por exemplo, do Secrets of the Mimic, que a gente tem lá toda a história do Eddie Murray, tem os pontos ali, a gente foi ligando e a gente descobriu a história do Secrets of the Mimic. Enquanto a do Secret Breach, o Scott Cawthon só não contou, né? Até hoje a gente não sabe essa história. Pelo menos até agora, é que o Scott não contou a história completa pros devs da ST1. Sim. Ele não contou. Como que ele não contou? Isso foi um dos pontos que matou o Security Breach. O quanto esse jogo foi apressado e essa paranoia do Scott de não contar as coisas pros manos que estão trabalhando com ele porque, não, vão vazar a lore do meu joguinho. Então Security Breach saiu do jeito que saiu. Mas nem tudo é um mar de bosta. Afinal, no dia 25 de julho de 2023, Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin lançou, que é muito melhor que o original, Sim. sem sombra de dúvidas. Consertou o jogo original e isso não dá pra negar. Mas com ele veio outro grande problema. No fim da DLC, é revelado que o Gregory era um Mimic. Pensa comigo, alguém que só acompanha FNAF pelos jogos, sabe quem é o Mimic? Alguém pode deduzir, será que ele tem alguma relação com vídeos do Glitch Trap ou até mesmo Burn Trap? Belo palpite, meu caro inquilino. Mas não, enfia essas teorias... Burn Trap, ele não tem ligação nenhuma. O Burn Trap é o retorno do William Afton de novo, que é um universo Arif. Com o Glitch Trap, ele tem ligação sim. Eu, pelo menos, interpreto que o Glitch Trap é o Mimic imitando o William Afton. É o que eu acho. E é isso. na bunda, porque você precisa ler os livros pra entender quem é o Mimic. Eu vou repetir o que eu disse no vídeo passado sobre os Luas superiores, que não tem a lore no mangá. Se eu tenho que consumir algo externo, ou seja, fora do material principal, no caso de Kimetsu é o mangá e de FNAF o jogo, ou seja, se eu tenho que ver algo fora disso pra entender algo que é tão importante pra franquia, afinal, o Mimic é pra ser o próximo grande vilão, mesmo que eu não veja ameaça nenhuma vinda desse bicho carcomido. E pra você entender quem é esse animatronic e quais são as motivações dele, você tem que ler os livros, que não tem tradução oficial pra português e que são extremamente caros. E outra, não são todos os brasileiros que sabem inglês. Então muitos optam por ver resumos. Os mais conhecidos são o do Core, mas também tem outros youtubers que fizeram. Mas ok, mesmo com esses youtubers fazendo resumos, e os fãs que não são cronicamente fanáticos por FNAF? Tem vários fãs que só querem jogar os jogos e ficarem de boa. Mas desse jeito não dá. A pessoa termina Security Breach Ruin e vai ficar boiando, se perguntando da onde que veio o Mimic. E isso é uma bosta. Eu não tenho que ser obrigado a ver um material externo pra saber algo essencial pra história. Ou pelo menos eu não deveria ser, né? Esse é um dos problemas da Marvel atualmente. Você tem que ver no mínimo 3 filmes e 2 séries pra entender o mais novo filme que eles vão lançar. E pasmem, é uma merda. Help Wanted 2, assim como eu falei no ranking, ele é um jogo esquisito. Eu até hoje não entendi a lore desse trem. Eu devo ter visto o vídeo do Core mais 5 vezes e até hoje eu não entendi bolhufas. Aquela coisa absurda. Os livros, né? Os tão caóticos livros. E pra galera que fala que os Tales from the Pizzaplex não são canon, eles são canon, porque eles já estavam sendo planejados antes do Security Breach lançar já. E eles também têm coisas do Mímico e tal. Tem ali algumas incontinências, mas eu acredito que eles são canônicos sim. Agora, sobre o Help Wanted 2, a história dele é basicamente falar que a Vanessa continuou usando o vírus do Glitch Trap pra atacar Fazbear. O pai da Cassie, ele trabalhou na Fazbear como Fast técnico, né, para ligar ali o amigo do Michael Afton com a Cassie, com o Security Breach, com tudo que tá acontecendo. E no fim ele foi usado a Vanessa usou ele, no caso, para o plano dela de destruir a Fazbear e provavelmente ele acabou morrendo pro Mímico, ou ele ainda tá vivo. Isso também ainda é em aberto o que aconteceu com ele, né? Mas realmente, os livros de FNAF são polêmicos, né? Os livros de FNAF são polêmicos. Inclusive, deixa eu pegar ali, eu tenho 3 livros de FNAF da Fazbear Fright. Aqui, eu tenho o livro A Visita do Coelho, né? Que tá legendadinho, né? Bonitinho aqui, ó. Bem bonitinho, né? Eita. Ai, meu Deus, eu buguei o livro. Tenho o Chegue Mais Perto, né? Aqui, ó. Chegue Mais Perto, né? Do Foxinho. E o do Gold Supremo, que talvez tenha o jogo aí agora, né? O Fetch. É o Caçador, muito bonitinho, né? Esses livros, eles vieram em português, né? Eles vieram aí português bonitinho pela Intrínseca, né? E pelo visto foi um sucesso aqui no Brasil, né? Muita gente comprou, muita gente fez conteúdo, né? Desses livros, postando e tal. Então talvez o Scott Cawthon veja e traga os outros livros. Mas concordo que pra você ver uma história, mas tendo que ter visto o livro e tal, é uma droga. Mas isso é culpa do Security Breach, porque o Mimic era pra ser apresentado no Security Breach e nos livros era pra ser complemento só.
Só pra complementar. E em defesa de FNAF, Pop Playtime lançou um livro que tem algumas informações lá que são importantes, mas também não mudam muita vida, né? E lá nos livros tem algumas coisas, né, interessantes. Mas vamos continuar com o vídeo. Trata demais. Eu fiquei muito confuso. E se eu, que sou cronicamente fanático por FNAF desde 2015, não entendi, imagina alguém que entrou na fandom agora ou só é um player casual. E por fim, FNAF Into the Pitch. Que esse jogo é bom, viu? Nossa, esse jogo é uma delícia. Mas o que me emputece é isso aqui. Teve o livro Into the Pitch, aí teve o jogo Into the Pitch que mudou a história do livro. Eu não diria que mudou, mas explicou. Já que não era viagem no tempo de verdade, mas sim a manifestação das memórias e traumas das crianças mortas em 85. Só que aí veio outro livro, o Return to the Pitch, que muda a história do livro original e do jogo. Caralho, Scott, se decide, por favor. Calma, calabreso, calma, calabreso. Ai, meu Deus. Muito obrigado por ter nos salvado desse meme horrível, Virgil. FNAF Into the Pitch escancarou outro dos maiores problemas de FNAF atualmente. Sobre o livro, né? Explicando sobre o livro. Pelo que eu entendi, esse livro ele não é pra farmar mais dinheiro, porque eu acho que FNAF não tem tanto disso, e o Scott Cawthon também não quer isso, né? Farmar dinheiro. Mas eu acho que, tipo, teve alguma informação no Into the Pitch no livro que a galera não entendeu e que o Scott deixou mais visível no jogo. Por isso que parece que ele mudou a história, mas não mudou. Ele só deixou alguma informação que a gente não viu no livro mais explícita no jogo. E algo que a gente não viu no jogo e que ele deixou mais explícita no Return to Pitch foi. Claro que tem algumas incontingências ali, mas, né? Até hoje o Scott Cawthon nunca falou se os livros são realmente canônicos, eles acontecem no universo, se eles são de outro universo. Eu prefiro acreditar que é tudo no mesmo universo, eu sigo feliz assim. Mas cada um faz o que quiser da vida, né? Essa quantidade ridícula de retcons. Retcon, ou continuidade retroativa, é quando algo já estabelecido em alguma obra é mudado para que algum plot criado mais pra frente faça sentido na história. Para exemplificar, eu vou usar 3 retcons. Em Miraculous World Londres, por exemplo, é dito que todos os acomatizados que são do mal esquecem de tudo o que fizeram durante a acomatização, sendo que durante toda a série ficou implícito que os acomatizados de bom grado se lembravam de tudo, mostrando isso com alguns personagens como o Gabriel, a Natalie, a Tsurugi e a própria Layla. E se esse retcon não existisse, a Layla teria vencido nesse especial. Por isso que ele foi criado. Agora um exemplo de retcon ruim é o arco dos desentupidores de Ben 10 Omniverse, que no Alien Force e Supremacia foi Eu não tô entendendo nada. Eu não conheço nenhum das duas obras. Conheço Ben 10 e Ladybug, mas não consumo. Mas aí veio o Omniverse e revelou que, na verdade, tanto o Kevin como os outros osmosianos foram feitos em laboratório e tiveram memórias implantadas. Que ideia de merda! Mas também existem retcons bons, como as emoções novas em Divertidamente 2, por exemplo. Elas são um grande retcon, afinal, nós não vemos a ansiedade e os outros sentimentos no pai e na mãe da Riley no primeiro filme, e nem nos outros adultos que aparecem nos créditos. E isso foi explicado dizendo que aquelas emoções ficavam em uma outra área da cabeça dos adultos, o que foi bom pra tapar os furos de roteiro que esse segundo filme poderia causar. E como podem perceber, os retcons em FNAF não são bons. Eles cagam a história de uma forma que não tá nem escrito. E o pior de tudo é que não tem o que fazer. É o que o Core e o Soulzones disseram, FNAF tá em uma constante mudança. Porra, até ontem FNAF 3 se passava em 2023, agora em 2015. Você consegue me entender? Algo que foi fato por anos mudou assim do nada. E por isso que quando eu vejo pessoas discutindo de forma séria sobre a lore de FNAF, que eu já vi acontecer em vídeos meus, por exemplo, eu fico tipo, gente, para de brigar. Essa discussão não vai levar a lugar nenhum. Daqui a pouco a lore muda e vocês dois estão errados. Lembrando que eu não tô falando pra fandom não discutir teorias. Isso é até bem saudável pra qualquer fanbase. Mas não vão achando que a teoria do Core ou a do Matt Pat é a verdade absoluta porque eu tenho que falar o óbvio. Mas eles não criaram FNAF. Eles são só fãs como nós. A única diferença é que eles ganham jogos de forma antecipada em alguns dias. Mas tem uma informação privilegiada. Parem de achar que eles têm o WhatsApp do Scott Cawthon. O Caio, eu só preciso do seu nome completo, sua data de nascimento, seu CPF, sua RG. Só o Paretkov tem. É mais fácil eu conversar com o Core do que o próprio Core falar com o Scott Cawthon de novo. Inclusive, quem sabe o Core faz um react desse vídeo. Seria muito maneiro. Eu posso sonhar, tá bom? Me deixa. Bem, dado o contexto da quimera totalmente bagunçada que FNAF virou, por que não damos uma olhada no nosso mano Popinho? Pop Playtime começou de forma bem... Falando sobre esse negócio da constante mudança em Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's não tem tantos retcons assim, porque muitas das informações que a gente foi tendo, tipo FNAF 1 pro 2, FNAF 2 pro 3, FNAF 3 pro 4, foram mudanças que foram expandindo e foram conectando. O que muita gente acha e que eu realmente percebo bastante acontecendo em FNAF, é que, por exemplo, no FNAF 3, lá na descrição do jogo na Steam, é falado que o jogo se passa 30 anos depois do fechamento da Freddy's, que acontece no FNAF 3. Então a galera pegou. A Freddy's fechou em 93, fez a conta ali, o jogo se acontece em 2023.
Só que a galera entendeu que a Freres que estava sendo escrita ali era a Freres do FNAF 1. E eu também acreditava que era a Freres do FNAF 1, porque até então no FNAF 3 era a única Freres que a gente tinha conhecimento. No caso, eu sei que tinha a Freres de 85, mas ela a gente nunca teve um jogo em si, né? Então, a Freres de 93, né, que é a Freres lá do FNAF 1, que teve no filme e tal, ela seria a Freres ali que a gente, né, conhece, tem mais apego, então seria aquela Freres que ele estaria falando. Só que a galera começou a pensar e a fazer as ideias que talvez seria de 85. E a de 85 dá em qual data? Em 2015. E qual data a galera conseguiu linkar junto com isso? Que o Security Breach se passaria ali em 2019, 2020. E que ainda encaixaria ali a Vanessa ser filha do William Afton. E foi encaixando algumas teorias. Então a galera vai vendo informações novas, informações antigas. E eles vão montando para que faça mais sentido. Então a história de FNAF ela não é difícil, ela não é grande, ela não é absurda. Ela só é um pouco complicada por falta, não falta de informações, mas por falta de direcionamento. Algumas pessoas acham que, por exemplo, o William Afton era um bom pai, ou a galera acha que o William Afton ainda tá vivo, ele é o Glitch Trap, mas ele não é o Glitch Trap. Tem a galera que acha que o Mímico, ele é uma criação da Fazbear, né? Sendo que ele é a criação do Edwin e tal. A história do Edwin Murray em FNAF, ela não é um retcon, porque não tinha informações antes, e mesmo que tivesse ali alguma coisa ou outra, ainda assim foi citado depois, igual todas as outras coisas, e ela não causa nenhum furo na história, apenas, né, o que aconteceu com o Mímico entre ali o começo de FNAF, né, que é ali na 1970 e pouquinho, até 2019, eu vou chutar aqui, que é a data que eu acredito, né, que seja o Security Breach, que é onde a gente vê o Gregory, a Vanessa e tal, onde o Mímico tava nisso tudo. Então, tem essas coisas e esses pontos. Eu, particularmente, acho mais fácil entender a história de Pop Playtime, por Pop Playtime ter menos história e menos coisas do que FNAF, por Pop Playtime ser mais novo, do que FNAF que tem mais de 10 anos, né? Então, tem uma certa dificuldade. É, por exemplo, você pegar um anime recente que tá lançando aí, eu não vou lembrar nome, porque eu não sou fã de anime, mas você pegar, por exemplo, um anime recente que saiu, você consegue entender a lore dele ali em algumas semanas, alguns meses. Enquanto, por exemplo, um caso que eu vou lembrar, porque virou até meme na internet agora, é o One Piece. One Piece, a primeira temporada, se não me engano, fechou com 1000 e poucos episódios. Você assistir 1000 e poucos episódios é muita coisa, muita coisa. Então vai ser mais fácil pra você ver a história de algo que tem menos coisa do que algo que tem muita coisa. Mas eu entendo também, e isso é uma coisa que eu não gosto de FNAF e que eu acho que o Scott tinha que mudar, é que ele tem que começar a falar, ele tem que começar a afirmar coisas, falar, por exemplo, os livros são canônicos? Sim ou não? Ah, os livros, as Fazbear Fright, os Tensor de Psyplex são canônicos, o resto não é canônico. Já seria de uma baita de uma ajuda. Já iria resolver metade das brigas de FNAF. Ao invés da galera se degladiar, tipo, ah, não, isso e aquilo, ia sanar de vez. Claro que ainda teria um burburinho ali, porque já teve isso. Muita gente começou a criticar e até falar que o Scott Calton não tinha razão, porque ele refutou alguma teoria, alguma coisa que a galera falou, né? E muita gente ficou refutando ele. Então ficou, né, brava com ele, falando que ele estava errado e tal. Mas isso ia sanar metade das tretas que acontecem na comunidade. Eu acho, na minha opinião, que treta em teoria é a maior besteira, né? Mas, né? Agora vamos pra Pop Playtime. Bem promissora com o primeiro capítulo que é só uma demo. Mas é bem interessante. As mecânicas com as mãozinhas são bem legais, diferente daquela merda de drone do Garten of Bambam. E a perseguição final é de fato assustadora pra cacete. Tem um canto preto. Ai, buceta! Ai! Ai! Ai, não, mas não, mas sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, não, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Eu acho que na segunda ou na terceira. Toda vez que eu jogo essa perseguição eu fico tenso, mas depois de umas 2 ou 3 vezes jogando essa perseguição aqui, você já consegue passar mais de boa. Mas Mas foi no ainda dá segundo tensão. capítulo que as coisas ficaram um pouco nebulosas. Porque foi naquela época que a Mob se meteu em um monte de polêmica. E eu acabei de perceber que eu falei aquela época pra 2022. Já passou tanto tempo assim. Enfim, a primeira polêmica é a mais besta, que é a sexualização nas animações que eles fazem. Principalmente na Circus Baby. O que pra mim não tem nada demais. Afinal, tem vários designs que são sexualizados em FNAF. Nem tente negar isso, são sim sexualizados. Olha pra essas merdas. Outra polêmica foi com o jogo Venge, que foi dito que Pop Play... Tipo, eu
Eu não vejo tanto problema assim, porque não tá. Eu não vejo nem tanto problema nesse sentido da sexualização, mas eu vejo um pouco de problema porque essas animações elas pegam um pouco o lado mais infantil, né? Então fica meio. Não sei, né? Não sei, mas vamos lá. Playtime era uma cópia de Venge. Eu sinceramente não achei tanta semelhança entre os designs dos dois, tirando a cor dos monstros principais, então eu não sei de onde veio essa polêmica. Os dois Eu jogos não odeio têm esse nada a ver um minigame. com o outro, tirando que são mascote horrors. Mas isso seria a mesma coisa que eu falar que Homem-Aranha do Play 4 é uma cópia de Batman Arkham só porque os dois são jogos de super-heróis. E o pior, pesquisando sobre as polêmicas da mob, eu descobri que o criador do Venge é um extremo babaca. E o mais curioso pra mim, sempre que passava algum compilado do Core xingando no meu TikTok, sempre tinha esse clipe Quase aqui. xingando. Que o cara não venha e fale abertamente, ninguém jogou meu jogo. Não, teve gente que jogou seu jogo, seu animal. Teve gente que jogou essa porra dessa merda que você criou, seu filho de uma puta. Teve gente que criou essa. Teve gente que parou a droga da vida pra escrever um roteiro, pra tentar decifrar essa merda de história que você quis criar, seu filho da puta. E agora Calma, eu entendi que Core, foi por causa calma, dessa treta calma, com o criador calma. do Venge que esse clipe nasceu. Mas enfim, o criador de Venge afirmou que Calma, ninguém calma. jogou o jogo dele, sendo que o Core e vários outros youtubers brasileiros e gringos jogaram o jogo. E vamos concordar. Spoiler, eu não faço a menor ideia do que é Vend, não tô por dentro dessa treta, eu só sei que esse é um jogo que o criador, ele falou que Pop Playtime copiou ele, mas eu não fui atrás, também não tenho interesse, mas esse clipe do Core é muito bom. Aqui é a atitudezinha bem do escrota, viu? Só porque os maiorais como MatchPat e Markiplier não jogaram o jogo dele, ele desmereceu vários criadores de conteúdo que se prestaram a gravar gameplays e fazer teorias sobre o jogo dele. Mais um pra lista de pessoas que eu não vou com a cara na internet. Mas o que isso tem a ver com Pop Playtime? É uma treta tão idiota, mas o criador de Venge ficou irritado por um cara que trabalha na mob estar usando uma música que não tem copyright nos vídeos dele. De novo, a música não tem copyright. Ele não é o dono da música. Essa é a treta mais ridícula que eu já vi. O ego do criador de Venge é tão gigante que ele pensa que todo mundo tá contra ele e que Pop Playtime é uma cópia fodida de Venge. Agora sim começam as polêmicas de verdade. A canalice da Enchanted Mob. O caso mais gritante foi de um fã dublador russo que fazia fã dublagens das animações da mob. E os caras simplesmente pegaram um brother russo e jogaram no fundo de um lago congelado da Rússia. O que eu quero dizer é que deram strike nos vídeos dele e ele teve que apagar tudo. Mas isso infelizmente é a porra de um ciclo. Afinal, é a propriedade deles. Então ao mesmo tempo que eles estão errados, eles também estão certos. É tipo a Nintendo. Ela é conhecida por processar e derrubar tudo quanto é coisa feita usando os personagens dela. É uma merda? Sim, mas ela tá no direito dela. É a propriedade da empresa. O que Olha, eu não acho que ela tá no direito dela, porque dependes muito, por quê? A Nintendo, ela é muito restrita nisso. Five Nights at Freddy's, por exemplo, o Scott Cawthon, ele não é tão restrito assim. Para produzir, por exemplo, produtos e coisas, né? O próprio Core, ele tem várias camisetas de FNAF, de Pop Playtime, né? Mas ele vai até o Scott Cawthon, né? Até a galera que cuida e pede autorização para produção dessas camisetas. Provavelmente ele deve pagar ali uma parte do valor arrecadado com essas camisetas para poder, né? Não ter, não ser um, eu não sei desse negócio, mas ele deve provavelmente pagar um valor ali pro Scott, pra galera ali de FNAF. Mas ainda assim, esses produtos eles existem. Então, a empresa como a Nintendo, ela pega mais pesado nisso. E eu diria que é um pouco um tiro pela culatra, porque você vai estar meio que desvalorizando a comunidade que gosta das suas coisas e quer fazer mais coisas, né? Quer expandir ali o conteúdo, mas que ela tá ali se restringindo muita coisa. Nem a Disney, que eu conheço como Disney, que é, né, a maior empresa de animação e o cão, faz isso com essa potência, né? A gente vê diversos vídeos aí de paródia, de zoeira. Com a Disney não tá nem aí porque ela sabe que não vai mudar a vida dela e que esses vídeos vão continuar existindo. Então, pra mim, na minha opinião, parte mais eu acho que do mau caráter da Nintendo mesmo e tal. Mas, né? Ela tá no direito dela de processar mais, né? É o que dizem, né? No recente processo dela contra o Power Word, ela tentou processar o Power Word por conta de eles usarem mecânicas, como capturar bichinhos, se eu não me engano, pular também, eu acho que pular. A que eu lembro mesmo é capturar bichinhos. Você jogar uma coisa em um bichinho e captura ele, que é o Pokémon que o Power Word também tem. E eles tentaram patentear isso lá no Japão, e o Japão negou porque tem como patentear uma mecânica, né? E aí deu mods do cão. Então a Nintendo, ela pega muito pesado nisso. Eu acho demais, eu acho demais. a gente vai fazer?
Nada, não dá pra fazer nada. E a polêmica mais gritante de Pop, as NFTs do jogo. Sim, NFTs. Vou te falar que o conceito inicial das NFTs era realmente muito bom. Era basicamente uma proteção contra roubo de arte, porque isso infelizmente acontece querendo ou não. É sim uma merda, não vem tentar refutar, roubo de arte é uma puta canalice. Mas como todo mundo sabe, as NFTs tomaram um rumo completamente diferente e começaram a andar lado a lado com as criptomoedas, que eu não gosto, não entendo, acho uma merda, causam um puta mal pro meio ambiente, e isso sim foi bem ruim por parte da mob. Mas eles voltaram atrás e hoje em dia elas nem estão mais disponíveis. E o que essas polêmicas me passam são duas coisas. Esse negócio da NFT, ele é problemático porque era basicamente o que FNAF faz, né, ainda hoje. Hoje não tem tanto, porque hoje não tem mais tanto livro assim. Os livros que tem é mais livros que não revelam tanto assim da lore, mas era mais ou menos o que FNAF fazia. Você tinha que comprar algo que não era barato pra saber mais da lore. Nesses negócios desses NFTs de Pop Playtime, tem informações lá da data de que cada experimento, eu acho que foi criado. Não cada experimento, né? Cada personagem ali foi criado. Então tinha informações da história ali que era útil pra história, pra galera que fazia vídeo, tanto pra galera que acompanhava e que tava ali que você tinha que pagar pra ter acesso, né? Mas eles voltaram atrás disso e nunca mais fizeram, né? A primeira é que tanto as NFTs quanto os strikes não é culpa da equipe inteira, e sim de uma parte específica dela. Os programadores só estão fazendo o trabalho deles. E segundo, aprendam a separar a obra do criador. Eu adoro Harry Potter, por exemplo, mas eu repudio a J.K. Rowling por todo o churume que essa mulher fala. Tamo junto, tamo junto. Eu adoro Harry Potter e odeio J.K. Rowling. Tamo junto. Odeio. Qual que é o nome daquele cara? Qual que é o nome daquele cara? Esqueci. Tem uma obra que também tem um cara que é horrível e que hoje ele nem faz parte mais tanto, mas ainda a galera joga o jogo. Só que eu esqueci o nome agora, eu esqueci o nome. Não vou nem tentar lembrar. Essa velhaca pra ela parar de falar merda, por favor. Mas pelo menos eles voltaram atrás e se redimiram. Isso é bom, eu fico feliz em ver isso. Indo pro jogo mesmo, o capítulo 2 teve uma evolução considerável do primeiro pro segundo. Mas infelizmente ele saiu bem bugadinho. E eu tô sendo bem generoso, afinal a gente teve o pior tipo de bug possível. Um bug soft lock. Bugs soft lock são bugs que impedem que o jogador prossiga com o jogo, obrigando ele a reiniciar aquele nível. Boa, Mob Entertainment, vocês quase fuderam com tudo. Mas depois de ter esse Pelo que eu vi na live do Core, que foi, eu acho que o único caso que eu vi Não foi o único caso. Teve uma galera que teve nesse negócio, mas foi o que eu realmente vi mesmo, porque eu tava nessa live, porque na época eu nem fazia vídeo e tal, eu só acompanhava de fora, assim. Nessa época aqui eu ainda nem, tipo, tinha me cativado por Pop Playtime. Eu tava vendo só porque a galera tava falando muito. Mas esse bug, ele é um soft lock, ele tá preso ali. Não tem, mesmo que ele reinicie, tem chance desse bug acontecer de novo. Então, mesmo que, sei lá, ele pega, fecha o jogo, abre de novo, esse bug não vai resolver, ele vai continuar preso ali. Pelo menos esse desse do que o Core tava jogando, né? Ele, se eu não me engano, ele mexeu no save, ele pegou o save de outra pessoa, ele resetou o jogo e ele continuou bugado. Aí a mob lançou um update pro jogo, resolveu o bug e aí ele passou. redimido, o verdadeiro auge chegou no capítulo Sim. 3, trazendo o meu tipo de terror favorito, terror psicológico. Tudo nesse maldito jogo te deixa um cagaço crônico. Como dizia o Leão, tipo, você tá andando por esse corredor longo até demais e você encontra uma TV de fitas. Você toca e no fim dela, puta que pariu! Ou mais pra frente, Eu acho a parte do catnap antes, quando você tá andando ali nos corredores, aí você vê o catnap, aí ele tá te observando ali, aí quando você tá lá pra atender o telefone, aí você vira pra trás e o catnap tá ali, ele vira assim, nossa, aquela parte eu tomei um baita de um susto. Pô, essa foi a melhor parte, o capítulo 3 pra mim é o melhor capítulo até então. A parte do Dog Day também é maravilhosa, pra mim o capítulo 3 é maravilhoso, o melhor capítulo de Pop Playtime. Vai ser muito difícil o capítulo 3 ser superado. quando você tá vagando pelo berçário, quando BUM! Dog Day partido ao meio, vivo e sofrendo, só pra logo depois ser brutalmente consumido pelos outros Smiling Critters, usando os últimos suspiros dele pra te mandar correr, antes de morrer de vez e te perseguir sendo só uma carcaça do que um dia ele já foi. E claro, a atração principal do capítulo 3, o Catnap. By the way, meu personagem favorito. Ele é muito foda, com o gás de maconha que ele tem, poder criar qualquer coisa na sua mente. Porra, esse é o terror psicológico perfeito, mané. Eu nem preciso dizer que o design desse gato maconheiro é perfeito, e com certeza faria meu eu de 8 anos se me Eu prefiro o design padrão dele, o design roxo. Esse design aqui, Nightmare, eu acho meio feio. mijar inteiro.
O Nightmare também tem um design foda, mas sei lá, eu achei meio desnecessário. Ele não precisava existir. Já tinha o Catnap normal, com um design ótimo, mas tá bom, né? E a boss fight dele é praticamente um FNAF clássico. Tem coisa melhor que isso? E a morte dele? Que beleza! Todas as mortes dos monstros de Pop Playtime são traumatizantes, pra falar a verdade. Eu tô falando de você, Mommy. Essa daí é muito boa. What have you done? You make me part of you! You can't do this to me! É. E pro Catnap é a mesma coisa. O cara literalmente morreu empalado pro próprio Deus que ele acreditava. Meu Deus. Pois é, né? E a icônica Hora da Alegria, o grande massacre contra os trabalhadores da Playtime. Que sorte de quem foi demitido ou tava de folga no dia. Então, É. chegando no capítulo 4, o mais recente lançado até agora, é totalmente focada na lore da franquia. Como, por exemplo, o Doe, que tem 3 crianças possuindo ele. Onde é que eu já vi isso antes? Ah, foi aqui. Vocês lembram da época que o Goldão tinha 2 almas dentro dele? Isso já faz uns 4 anos. Sem contar que depois que a Playtime Company faz esses experimentos horríveis com as crianças, eles ainda chamavam os pais delas e os matavam. Só pra cobertar e não se envolverem em problemas. Porque até onde eu sei, morto não processa ninguém. E o capítulo 4 é definitivamente o mais pesado de todos. No sentido gráfico mesmo. Olha pra esse monte de corpos em decomposição de funcionários mortos. E isso tá espalhado por toda a Playtime. Porra, um dos principais vilões desse capítulo é o Guilherme Briggs. Como que isso pode ser ruim? Dito isso, Harley Sawyer, você Isso pode ser ruim, ele sendo morto na metade do capítulo, né? Então, né? Então. é irado e você quase matou o PC do Core com seus animatrônicos. Meu Deus, que transição magnífica, cara. E não vai pensando que o Elliot Ludwig é inocente, tá? Já que no fim do capítulo é revelado que a Pop é a filha do Ludwig. Bem. Ou seja, ele tava de boa e fazia experimentos com a própria filha. William Afton pelo menos não prendeu a Elizabeth na Baby de propósito. E falando na Pop, a desgraçada abandona a gente no fim do capítulo. Ele não prendeu, né, a Elizabeth ele não prendeu, ele matou a Elizabeth de propósito, mas depois ele colocou ela num lugar horrível e ficou dando choque nela e dane-se, de tapa na cara dela, né? Depois que o 1006 se revela o Wally. Ah, é, né? Eu não falei do Wally. Desde o capítulo 3 Essa cena final aqui é absurda de bom. Nossa, que cena maravilhosa. Essa é a melhor parte do capítulo. que o Wally foi introduzido, era o protótipo falando com o protagonista esse tempo todo. E eu previ isso na primeira vez que o protótipo falou e foi revelado que ele tem várias vozes. O Wally vai se revelar o 1006. Dito e feito, eu soltei fogos de artifício quando ele se revelou. Eu acho que isso foi meio que. Eu acho que isso foi um pouquinho problemático, porque na própria fita preta que tem no capítulo 3, tem lá o protótipo falando com várias vozes diferentes, tem o Harley Sawyer interagindo com ele ali. E uma dessas vozes que ele interage é a voz do Wally. Então a galera já começou a linkar isso. Pra mim não foi tanto surpresa, porque eu percebi isso. Se eu não me engano, foi na hora, né? Eu ainda não fazia vídeo nessa época, mas quando eu joguei pela primeira vez, eu toquei nisso e no fim se confirmou, né? Pra mim não foi tão surpresa assim. 2006. Até eu me tocar que aquilo não era algo tão bom, na verdade era algo bem ruim pro nosso protagonista. E o Huggy Wuggy volta no fim do capítulo. Sim. Muito irado. Eu já tava dando falta dele. Pô, a cara de Pop Playtime vai ficar sem aparecer? Até parece, né, guys? E lembram quando eu disse que esse capítulo era pesado? Então, nos coletáveis do jogo temos páginas de um diário de uma menina chamada Riley. Uma menina um pouco mais velha que tava vivendo no berçário depois dos pais dela terem morrido. E que, infelizmente, se tornou cobaia dos experimentos da Playtime Company. Se tornando uma Kissimice. Tendo dado seu último suspiro tentando fugir. O seu corpo ainda pode ser encontrado no jogo. Ao menos, o que sobrou dele. E isso, meus amigos, chocou todo mundo. Como o Corey disse, Não é confirmado que ela se tornou uma Kissimice, porque não tem informações concretas ainda sobre isso, né? Nos diários dela não é falado exatamente qual experimento ela se tornou, mas é teorizado que ela se tornou uma Kissimice porque os números dela são perto do Huggy Wuggy da Kiss. Mas ainda assim a história dela é muito pesada. Nossa, é uma história muito, tipo, muito trágica, muito triste. Eu fiz até um vídeo da história dela. Muito boa, muito bem feita.
E eu ia fazer um vídeo de história do Doe, mas eu acabei esquecendo, e por conta do capítulo tava bugado demais, eu não conseguia jogar direito. Aí eu acabei esquecendo, mas, né, talvez um dia eu possa fazer um vídeo dele. Mas ele é um bom Todos esses personagem também. Bom personagem, mas que eu acho que não deveria ter se virado vilão. dessa indústria vital dos mascot horrors, essa é a primeira vez que isso me acontece. Coisa que FNAF nunca teve coragem pra fazer. Tipo, com a chegada do Help Wanted, os jogos podiam ter usado um pouquinho mais, não acham? Tipo, lá em FNAF Security Breach, lá no Pizza Place, no fundo do fundo. Podia ter os restos mortais do Michael e do Henry, dos outros animatrônicos, por exemplo. Seria muito maneiro. Ou até em uma sala bem no subsolo do shopping, lá na cozinha, que estaria toda coberta de sangue. Esse era o planejamento inicial. Mas Security Breach decidiu se infantilizar pra poder pegar um público-alvo maior e, consequentemente, ter mais vendas. Que merda. Ou em FNAF Security Breach Ruin podia facilmente ter vários corpos mortos pelo Pizzaplex abandonado, como se fossem as pessoas que foram investigar as ruínas antes de você e acabaram não saindo de lá. Isso seria muito foda. Help Wanted 2 é outro jogo VR, então eu não sei se caberia muita coisa gráfica, e Into the Pit é um jogo 2D pixel art. Eu não sei como fariam algo desse jeito e aí, rapaz, mas que porra é essa? Quem foi que deixou tu entrar? Mas que foi? Eu quero participar, pô. Vai embora daqui, ô seu jogo de bosta. Ninguém te chamou aqui não. Anda, vaza, ô seu jogo de merda. Vai, homem vai te tomar no salsicha. cu, fi. Eu, invadindo o vídeo dos outros. Vai lá fazer o Garten of Bambam 50 mil. Vai embora, ô homem salsicha. O que eu ia falar? Ai, eu até perdi o foco. É que, na minha opinião, eu acho que, tipo, sangue falta. Eu acho que falta um pouquinho disso, mas eu acho que não tem a necessidade de tanto, assim. Eu acho que não precisa de tipo, muito gore. Paul Playtime adaptou isso pro seu estilo de terror. Eu acho que o FNAF não combina tanto com isso e também nunca teve tanto disso. Eu acho que o FNAF falta um pouquinho mais de terror psicológico, que é o que eu acho que combina com o FNAF, né? O terror psicológico que o Into the Pit tem e o FNAF 4 tem são pesadíssimos, né? Inclusive, FNAF 4 eu nunca zerei aquele FNAF, né? Eu nunca fui muito além daquele FNAF porque eu morria de medo daquele jogo. Mas, é a minha opinião, pelo menos, né? Ai, Garten of Bambam. lacrado de barquinhos do filme. Já faz um bom tempo, hein? Sem mais interrupções? Obrigado. Então, voltando. Pop Playtime tem uma lore muito melhor e mais bem explicada do que FNAF hoje em dia. O terror é de cair o cu da bunda. Eu mesmo tava me borrando o capítulo 3 inteiro. As únicas coisas que eu iria reclamar que são algo gritante são as polêmicas de 2022, que não tem como negar que foi paia. Eu não aceito que o Pianossauro, o bicho com o melhor design do capítulo 4, não durou nenhum minuto do jogo. O fandom exige justiça ao Pianossauro. Agora entendem por que eu disse que Pop Playtime é melhor E os Nightmare Critters, né? Os Nightmare Critters, eles foram criados única e exclusivamente pra vender brinquedo. que FNAF atualmente? Nada. Eu repito, nada vai chegar perto do que FNAF fez Esse de jogo é bom. 2014 até 2018. Porém, as péssimas decisões por parte da Steel Secrets of the Mimic é bom. Essa parte do Tiger Rock aqui não tem como. Não tem como, é muito boa. e principalmente do Scott Calton, fizeram o FNAF ficar com a qualidade um pouco questionável, pra dizer o mínimo. E lá se vai minha chance de receber os jogos antecipado. Foda-se, Pop Playtime tá melhor mesmo? E é isso. Esse negócio de receber joguinho antecipado é casos bem raros. E eu acho que, tipo, o Scott nem liga tanto pra isso, né? A menos que você não taque o dane-se, xingue horrores FNAF. Acho que críticas são relevantes, né? FNAF nasceu de uma crítica, né? O filme de FNAF 1 foi criticado. Melhorou no segundo filme. Os jogos, né? O Security Breach, todos os outros foram criticados e nasceu esse jogo maravilhoso. Então, criticar, eu acho que devemos criticar, mas eu acho que a gente tem que manter a linha tênue. A gente não tem que criticar, tipo, meu Deus, que jogo ruim, ruim, ruim. A gente tem que elogiar as coisas boas e criticar as coisas ruins, mas também não é pra criticar, tipo, FNAF Secret of the Mimic é um jogo horrível porque não tem sangue, não tem violência. É uma crítica que para alguns pode ser relevante, mas que, tipo, não faz tanto sentido porque não tem o porquê ter, né? Afora que tem ainda algum pouquinho de gore ali, mas não tem, tipo, no sentido narrativo, não tem o porquê ter vários e vários corpos e vários poças de sangue no lugar, né? Narrativamente não tem como isso ser possível. O quarto capítulo de Pop foi uma loucura sem tamanho, meu Deus do céu, eu vou explodir, e que FNAF saia das sombras do passado e volte a brilhar com glória quando Secret of the Mimic lançar em 13 de junho. Esse vídeo foi antes do Secrets of the Mimic. Então tá explicado, né? Esse vídeo que me mandaram, eu nem sabia que esse vídeo era antigo. Mas esse jogo é maravilhoso. Secrets of the Mimic é muito bom. Sim, eu estou hypado pra esse jogo. Ele parece muito promissor. É uma relação de amor e ódio que eu tenho com essa franquia. Me siga nas minhas outras redes sociais, os links vão estar na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Não, Garten of Bambam, eu não vou falar sobre você. Sai do meu canal! Tadinho do Homem Salsicha, né? O Bambam. Mas, né, concluindo, né? O vídeo muito bom, né? Dei o meu like aqui, muito bom. Adorei o vídeo, muito interessante. Né? E
Eu particularmente concordo com algumas coisas, algumas outras coisas eu acho que poderiam ser diferentes, mas na minha opinião geral, Pop Playtime não superou e nem vai superar o que foi Five Nights at Freddy's, né? O que foi Five Nights at Freddy's, mas no atual, em quesito popularidade, jogo e tal, tem chance para superar e se Scott Calton não correr atrás, em ouvir as críticas, em definir o que ele quer para fazer em FNAF, ele vai perder e Pop Playtime vai subir, né? Eu torço pra FNAF, eu torço pra Pop Playtime para ambos os jogos serem bons, porque no fim quem ganha é a gente, né? Eu acho que ficar torcendo pra FNAF ficar horrível e Pop engrandecer, ou torcer pra Pop ficar um lixo e FNAF engrandecer não vai mudar nada. Porque se não houver concorrência, a gente não vai ter, qual que é a palavra? A gente não vai ter nada de bom, né? O monopólio, ele existem leis anti-monopólio justamente para isso, né? Porque se tivesse só uma empresa comandando tudo, a gente tava ferrado. Mas é isso, vídeo muito bom, né? O link do vídeo vai estar na descrição para quem quiser ver e seguir o canal e tal, vão lá, muito bom. Curti demais, talvez veja alguns outros vídeos. E é isso. Valeu, falou e eu